A internação compulsória de um paciente numa clínica psiquiátrica depende ou não do esgotamento das opções extra-hospitalares? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Em primeiro lugar, é importante definir o que é uma internação compulsória. A Lei 10.216 de 2001 define 3 modalidades de internação psiquiátrica. A internação voluntária, que é aquela em que o paciente se interna, voluntariamente, espontaneamente. A internação involuntária, quando não é uma atitude espontânea do paciente, ou seja, se dá com pedido de um terceiro. E a internação compulsória, que se dá mediante a determinação judicial. Nessa semana nós tivemos uma decisão da terceira turma do STJ em relação a esta decisão. Precisa ou não se esgotar todas as opções extra-hospitalares? O que acontece? Nós temos na Lei 10.216 uma definição. O STJ, por meio dessa terceira turma, indicou que não. Pela decisão, que foi por maioria, a Lei 10.000, eu estou com 2000 na cabeça, 10.216 de 2001, não exige o esgotamento dessas outras opções, ou das opções extra-hospitalares. O importante nessa decisão é que basta que fique claro que tais medidas não terão o efeito necessário, ou seja, essas medidas não bastam. Portanto, entendido pela terceira seção do STJ que a Lei 10.216 de 2001 admite internação compulsória quando os recursos extra-hospitalares se mantiverem ou se mostrarem insuficientes. Esta é uma decisão importantíssima porque essa discussão, esse debate sobre a internação compulsória vem rendendo muitos frutos há muito tempo, É uma decisão, óbvio que não se trata de uma situação absolutamente definitiva, Nós estamos falando de uma turma, a terceira turma do STJ, mas é importante. Neste caso, em que foi dada esta decisão, é o julgamento de um habeas corpus impetrado contra uma decisão que foi recomendada pelo médico da Secretaria Municipal da cidade onde esta paciente vive, E foi autorizada pelo juiz com base em outros elementos também, boletim de ocorrência, situações que comprovam, inclusive, a ameaça a familiares e a notícia de que este tratamento extra-hospitalar não seria suficiente. Então, a defesa, a advogada desta paciente, impetrou um habeas corpus e houve uma primeira decisão, um primeiro voto, na verdade, da relatora, e o meu óculos não para de embaçar. Houve aqui uma decisão, o voto da ministra Nancy Andrighi, que considerou que são situações em que a prova seja absolutamente imprescindível de que é necessária a internação compulsória. A ministra entende que, em primeiro lugar, vem a liberdade, E nós concordamos com isso, Só que o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva abriu a divergência, então ele foi o primeiro a divergir do voto da relatora e entende que a interpretação da lei dispensa a aplicação de todos os recursos extra-hospitalares existentes, desde que demonstrada a efetividade da insuficiência dessas medidas. Então, para o ministro que abriu a divergência, o Vilas Boas Cueva,
ele entende que sim, a liberdade é importante, mas também há outros valores a serem tutelados, né? Como a vida e a segurança das outras pessoas, o risco, né, que esta paciente psiquiátrica coloca a si, em relação a si mesma e também às outras pessoas, né? Então ele entende que não é necessário esgotar todas as medidas extra-hospitalares para se manter a internação compulsória. Para ele, e é a decisão e é o voto que foi depois seguido pelos outros membros também, né, ministros membros da terceira turma, é de que o importante é se comprovar o insucesso dessas outras medidas e não se provocar o esgotamento de todas estas atividades extra-hospitalares. Portanto, na decisão, nesse voto divergente, o ministro entende que para que se inutilize a decisão, né, de internação compulsória, teria que realmente haver uma medida que fosse eficiente, que se bastasse, que pudesse proteger a paciente psiquiátrica e também proteger as outras pessoas e até a coletividade, né? Porque baseado nessas provas, inclusive boletim de ocorrência sobre agressão, sobre ataques a outras pessoas, que foi deferida então a internação compulsória. Por quê? Não haveria de ser uma internação espontânea, porque a pessoa não tinha condições nem a lucidez necessária para se internar pessoalmente, espontaneamente, né, pela voluntária. E a família também não quis tentar a involuntária, e por isso que foi a ordem judicial no sentido de manter a internação compulsória. Portanto, a terceira turma do STJ entendeu que deveria ser mantida a internação compulsória, porque, neste caso, não depende do esgotamento das opções extra-hospitalares. O que foi feito aqui foi uma interpretação dada ao artigo 4º da Lei 10.216 de 2001. Portanto, uma decisão importante para nós comentarmos e nos mantermos atentos em relação a esses desdobramentos. Eu estarei aqui para atualizá-los sempre que necessário, tá certo? Obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima!